Olá, boa noite para quem estiver online, para quem estiver aqui no link. Aliás, para quem estiver online, para quem estiver no link. Quinta-feira, gente, a cabeça já começa, ó. Hoje vamos ler Levítico capítulo 23. A gente vai falar sobre as festas de Israel e gostaria de fazer um convite a vocês. Depois que acabar as lives, ou que vocês, né, queiram, se vocês quiserem e tudo mais, ler sobre essas festas, né? São os festivais, né? Aí tem, a gente vai ver aqui todas as festas, né? Do pão sem fermento, você vai ver o Festival das Frutas, você vai ver o Festival de... Então, se você quiser entrar mais a fundo, dá um Google, pesquisa. Deus, desde aquele dia vocês viram que Deus colocou os enunciados todos a partir daquele dia nas lives, né? Fui eu falar, não tem enunciado, fico perdida, e aí Deus foi e mostrou pra gente os enunciados daquele dia. É, a festa de Israel é o primeiro que a gente né, as festas de Israel, a gente vai primeiro ser introduzido sobre essas festas, o dia do descanso, etc, etc, e aí depois começa a celebração do início da colheita, depois, e são festas, né, festivais, que eles tinham que... Meu cachorro fazendo barulho, porque é óbvio ele ia fazer isso. Eles tinham que comemorar aquelas festas por motivos que a gente vai ler agora, obviamente, mas eu convido você, se você tem a vontade de conhecer um pouco mais, ou saber um pouco mais sobre essas festas, né? E celebrações que, por exemplo, vocês já ouviram falar, por exemplo, de Yom Kippur, ou, né, que eu não sei em português como é que fala, mas são os feriados que eles têm, né, o feriado de Ano Novo, que é sempre em data diferente do nosso calendário, por conta do calendário deles. Então, se vocês quiserem ir mais a fundo, saber um pouco mais do que a leitura vai passar para vocês hoje, eu convido vocês a darem um Google nas festas e entender. Lembrando que é sempre voltado a Cristo, né? Tudo que a gente lê vai ter voltado a algo que tem em relação a Jesus. Se tiver alguma coisa que você não entenda na leitura da Bíblia do começo ao fim, põe Cristo no meio que dá certo. Se tem alguma coisa na sua vida que você não entende como fazer, como não fazer, o que está acontecendo, o que não está acontecendo, põe Cristo no meio que dá certo. Então, na leitura da Bíblia é a mesma coisa. Quando você não entende alguma coisa, quando é algo muito tipo o tabernáculo, e aí a mesa, e os pães, e o maná, né? E você tem o cálice, e aí tudo vai encaixar com o Novo Testamento, que tudo encaixa com Cristo, como ele mesmo falou, que ele é a palavra, né? Então a gente sabe, obviamente, João também falou que o início, a palavra estava com Deus, né? Deus estava com a palavra, logo Cristo é a palavra de Deus. Então tudo que a gente fica meio perdido, encaixa Cristo que dá certo, tá bom? Então nessas festas é importante a gente saber, caso você queira entrar mais a fundo, assim, entender mais sobre a cultura, né? Israelita especificamente, o que significava para cada um deles aquelas festas. Mas é isso. Essas festas eram leis, né? Que eles tinham que ter a perpétua, ou esse aqui para, né, ou esse aqui vai ser dieta total, xxx. E a gente não faz parte especificamente disso, porque são leis, nós não vivemos, debaixo da lei, dois, não somos israelitas, a não ser que você seja judia, mas se você não for, é isso, tá bom? Então, recado dado, vamos fazer nossa oração hoje. Senhor Jesus Cristo, obrigada por esse início de live, obrigada por o Senhor nos usar como seu canal e nós podermos servir, para podermos servirmos o Senhor. Obrigado, porque às vezes a gente tem uma dificuldade, Senhor, de te chamar de Pai. E às vezes a gente sabe que a gente tem dificuldade de orar também, meu Deus. A gente não sabe como falar, a gente não sabe como se aproximar, mas o Senhor vem batendo nessa tecla de falar Pai, chamar Pai, clamar por Pai. Já tem algumas lives e eu creio que isso possa ser uma mensagem para todos nós, para a gente poder ter um relacionamento com o Senhor como Pai e filhos, né? Então, eu agradeço por esse cuidado, eu agradeço pelo Senhor nos disciplinar, eu agradeço pelo Senhor nos usar através do seu Espírito. Nada somos nós que fazemos, nem mesmo essa reunião aqui, mas é o seu Espírito e a força dele, que é tão forte que é tão mais forte, obviamente, do que a nossa própria força de vontade, porque não temos, né? O Senhor nos une, o Senhor nos coloca aqui nesse momento para lermos a sua palavra e também para alimentar o nosso espírito, que é o mais importante de tudo. Então, eu agradeço
por esse momento, por essa família que o Senhor mesmo formou para todos nós aqui. Agradeço as pessoas que não conseguem estar online, mas que se fazem presente porque querem ouvir a tua palavra, querem conhecer mais a ti, abrem o coração e dão espaço para que o Senhor possa entrar, convidado, né? Não sem ser convidado, não arrombando a porta do nosso coração, da nossa mente, mas como o Senhor fala mesmo. Então, obrigada pelo Senhor nos escolher, pelo privilégio, meu Pai, obrigada pelo Senhor nos colocar aqui, que o Senhor me use como canal, que o Espírito Santo revele a nós tudo em relação às festividades que o Senhor declarou a esse povo, que a gente possa entender mais do seu caráter, mais de Ti, e que a gente se aproxime mais de Ti cada vez mais, conhecendo mais daquilo que o Senhor é, da sua essência, da sua personalidade, do seu caráter, e que a gente diminua para que o Senhor possa crescer, assim como João Batista nos ensina também. Em nome de Jesus, agradeço, nos livre das distrações e nos dê uma boa live. Amém, para a honra e a glória do seu nome. Vamos lá, Levítico capítulo 23, as festas de Israel. Lembrando que a gente só tem mais 4 capítulos em Levítico para acabar o livro de Levítico. O Senhor disse a Moisés: dê as seguintes instruções ao povo de Israel. Estas são as festas que o Senhor estabeleceu e que vocês proclamarão como reuniões sagradas. Vocês têm 6 dias da semana para fazer os trabalhos habituais, mas o 7º dia é o sábado, o dia de descanso absoluto e de reunião sagrada. Não façam trabalho algum, pois é o sábado do Senhor e deve ser guardado onde quer que more. Vamos lá. Instruções ao povo de Israel, ok? Logo, você pergunta, tá, mas porque esse debate do sábado é uma coisa muito grande, para muitas pessoas falam uma coisa, cada um fala o que quer, né, tudo mais. Durante a leitura na Bíblia, a gente vai ver várias coisas. A gente vai ver Paulo falando para que você não seja julgado por essas datas ou essas preferências no sentido de comer a carne ou não comer a carne, guardar o sábado ou não guardar o sábado, mas ele também nos ensina para que a gente possa fazer, se fizermos, seja jejum, seja o sábado, seja o que quer que seja, que a gente faça para honrar o Senhor. Mas lembrando que o sábado é uma lei. Nós não vivemos na lei, nós vivemos sobre a graça, né? E até mesmo Cristo, ele trabalhou no sábado, curou no sábado, né? Usou Davi como exemplo também, quando há necessidade, como é que não vai ser feito, né? Ele fala isso. Então, nós escolhemos, né, os cristãos escolhemos por forma de religião e de tradição e tudo mais, o domingo, né? A gente sabe do domingo, da ressurreição de Cristo, a gente sabe que o domingo é o dia que se comemora por conta disso. Também temos em Hebreus que a gente não deixa de se reunir como igreja, né? Não em igreja, na igreja ou coisa do tipo, mas como igreja, obviamente, nós somos a igreja, então participar de reuniões, todos nós, tem não somente o ensino mais do sentido cristão, mas também vemos, né, por exemplo, aqui, Antigo Testamento, absoluta, reunião sagrada, tudo mais. E isso pode ser uma cópia, você pode copiar, você pode fazer a mesma coisa, porque é sempre bom estarmos louvando a Deus com pessoas, é sempre bom, a gente não vive para ser solitário, a gente não foi feito para ser solitário. Quando Deus fez Adão, ele fez a Eva para ser a ajudante dele, né, para eles cooperarem um com o outro. Então a gente vê que Deus nos quer, e ainda mais quando a gente tem esse rótulo de sermos servos de Deus, né? Essa identidade de sermos servos de Deus. E como nós somos servos de Deus, a gente entende que é para servir a alguém, servir a algo, né? Não é só servir a Deus no sentido, né? Vamos servir a Deus, mas a quem? Então Deus nos quer com pessoas, obviamente. Então, o sábado e o domingo, especificamente, bom, o domingo vem por conta da ressurreição de Cristo, né? E a gente escolhe esse domingo para ser sagrado, o início da nossa semana, o dia que a gente entrega a Deus, em comemoração a Cristo, a ressurreição dele, né? Mas é obviamente que tem pessoas de várias religiões, né, que seguem o sábado. Ok? Então, não é especificamente entrar em confusão, em briga ou discussão por conta do sábado, porque Cristo fala que, né, o sábado foi criado
que o homem foi criado, que o sábado foi criado para o homem, não o homem que foi criado para o sábado. Então não é para reverter a lei, né? Não é então a gente entender que é um momento em que a gente se entrega ao Senhor, é um momento em que a gente, né, é um dia que a gente especificamente escolhe para louvar a Ele, para honrar a Ele. E aí eu falei há muito tempo atrás que era pecado não fazer isso, não ter esse dia de descanso e tudo mais, né? Porque a gente entende. Mas para complementar aquilo ali, eu quero dizer também que todos os dias é dia de louvar ao Senhor. São dias para louvar o Senhor. Todos os dias da nossa vida, não é um dia específico, né? Então é isso, para que você, se você tiver alguma pergunta sobre o sábado, isso é uma explicação um pouco mais aberta. Além do sábado, estas são as festas que o Senhor estabeleceu, as reuniões sagradas, que serão celebradas anualmente no devido tempo. A Páscoa e a festa dos pães sem fermento. Eu acho que isso aqui é um enunciado. A Páscoa e a festa dos pães sem fermento. A Páscoa do Senhor começa ao entardecer do 14º dia do primeiro mês. No dia seguinte, o 15º, comecem a celebrar a festa dos pães sem fermento. Essa é uma celebração em homenagem ao Senhor e continuará por 7 dias. E durante esse tempo, o pão que comerem será preparado sem fermento. No primeiro dia da festa, todos suspenderão seus trabalhos habituais e realizarão uma reunião sagrada. Durante 7 dias, apresentarão ofertas especiais para o Senhor. No 7º dia, suspenderão novamente seus trabalhos habituais para realizar uma reunião sagrada. A celebração do início da colheita. O Senhor disse a Moisés: dê as seguintes instruções ao povo de Israel. Quando entrarem na terra que eu lhes dou e começarem a primeira colheita, levem ao sacerdote um feixe dos primeiros cereais que colherem. No dia depois do sábado, o sacerdote moverá o feixe para o alto diante do Senhor, para que seja aceito em favor de vocês. Nesse mesmo dia, ofereça um cordeiro de 1 ano, sem defeito, como holocausto para o Senhor. Junto com o sacrifício, apresentem uma oferta de cereal de 4 litros de farinha da melhor qualidade, umedecida com azeite. Será uma oferta especial, um aroma agradável ao Senhor. Ofereçam também 1 litro de vinho como oferta derramada. Nesse dia, não comam pão algum, nem cereal torrado ou fresco, enquanto não apresentarem a oferta ao seu Deus. Essa é uma lei permanente para vocês e deve ser cumprida de geração em geração, onde quer que morem. A festa da colheita. A partir do dia seguinte ao sábado, o dia em que levarem um feixe de cereal a fim de ser movido para o alto como oferta especial, contem 7 semanas completas. Inclusive, o número 7 é o número completo, né? Perfeição. Continuem contando até o dia depois do 7º sábado, isso é, 50 dias depois. E aí, novamente, quando se faz um estudo mais a fundo bíblico dessas festas e datas e tudo mais, vocês vão ver que esses números fazem todo um sentido, tem a ver com Cristo absolutamente, tem a ver com ressurreição, tem a ver com a crucificação, tem a ver com... Então, se vocês quiserem saber um pouco mais assim, vocês colocam lá, qual a ligação de Cristo com as festas de Levíticos, por exemplo, né? E aí vocês vão entender mais. Mas, novamente, se vocês quiserem ir mais a fundo nisso, ok? É só para que vocês não entendam que esses números são aleatórios. Deus não deixou nada aleatório na Bíblia. Tudo tem um significado e tudo costura uma coisa com a outra. Então, é isso. Vamos lá. Continue contando até 50 dias depois. Então, apresentem uma oferta de cereal novo para o Senhor. Onde quer que morarem, levem 2 pães que serão movidos para o alto como oferta especial diante do Senhor.
Preparem os pães com 4 quilos de farinha da melhor qualidade e assem-nos com fermento. É a única vez que fala para fazer com fermento. Vocês sabem que é o sem fermento, né? Mas aqui, para vocês não confundirem, tá? Serão oferta para o Senhor dos primeiros frutos de sua colheita. Junto com o pão, apresentem 7 cordeiros de 1 ano e sem defeito, um novilho e 2 carneiros como holocaustos para o Senhor. Esses holocaustos, junto com as ofertas de cereal e ofertas derramadas, serão uma oferta especial, um aroma agradável ao Senhor. Em seguida, ofereçam um bode como oferta pelo pecado e 2 cordeiros de 1 ano como ofertas de paz. O sacerdote levantará os 2 cordeiros como oferta especial para o Senhor, junto com os pães que representam os primeiros frutos de suas colheitas. Essas ofertas, que são santas para o Senhor, pertencem aos sacerdotes. Esse mesmo dia será declarado dia de reunião sagrada, um dia em que um dia em que não farão nenhum trabalho habitual. Essa é uma lei permanente para vocês e deve ser cumprida de geração em geração, onde quer que morem. Quando fizerem a colheita da sua terra, não colham as espigas nos cantos dos campos e não espalhem não apanhem, aquilo que cair das mãos dos ceifeiros. Deixem esses grãos para os pobres e estrangeiros que vivem entre vocês. Eu sou o Senhor, seu Deus, e provê, né? A festa das trombetas. O Senhor disse a Moisés: dê as seguintes instruções ao povo de Israel. No primeiro dia do 7º mês, tenham um dia de descanso absoluto. Será uma reunião sagrada, uma celebração memorial, comemorada com toques de trombeta. Não tem nada a ver essas trombetas com as trombetas de Apocalipse, ok? Só para vocês entenderem. Existem mais de uma trombeta, histórias com trombeta. Então, para que você não se sinta perdido, que você, meu Deus, essa é a trombeta, tem nada a ver com as 7 trombetas, não tem nada a ver com o toque das trombetas, não tem nada a ver com Apocalipse, com o fim dos tempos, nada a ver. Não façam nenhum trabalho habitual nesse dia, mas apresentem ofertas especiais para o Senhor. Depois, o dia da expiação. O Senhor disse a Moisés: comemorem o dia da expiação no 10º dia do mesmo 7º mês. Celebrem-no como uma reunião sagrada, um dia para se humilharem e apresentarem ofertas especiais para o Senhor. Não façam trabalho algum durante esse dia, pois é dia da expiação, no qual se fará expiação em seu favor diante do Senhor, seu Deus. Todos aqueles que não se humilharem nesse dia serão eliminados do meio do povo. Destruirei aqueles que, dentre vocês, trabalharem em algo nesse dia. Deus não está destruindo ninguém no momento que você está lendo isso. Deus está dando a eles a oportunidade de aprenderem que se fizerem, serão destruídos, se não fizerem, não serão destruídos, obviamente. Deus requer que a gente entenda a seriedade que ele leva ao nome dele, que ele leva, né, tudo isso. Vale lembrar que Cristo veio e Cristo aplicou as 2 leis mais importantes, né? Ele aprimorou essas leis todas, por isso que a gente fala que nós estamos debaixo da lei, mas da graça dele, obviamente. E Cristo fala sobre a lei de amar o próximo de amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a ti mesmo, né? Como Deus te ama também. Então, é importante a gente ponderar o entendimento do que é o israelita, o judeu hoje em dia, né, do que é o cristão hoje em dia, porque eles não fazem mais como é que fala? Essas ofertas, né, de queimar, não sei o que, isso já faz muito tempo que essas ofertas acho que foi eu não me lembro agora se é 1600 alguma coisa, não me lembro especificamente a data, mas
Já tem muito tempo em que eles não fazem mais, né, nenhum tipo de sacrifício, desculpa, nenhum tipo de sacrifício. As festas, isso tudo continua, mas de sacrifício. Então, se fosse para que todos os judeus fossem salvos, aqueles que creem, né, serem salvos, só aqueles que não creem, serem salvos dos pecados pelos animais, aí eles precisam lá em Hebreus e ler quando diz, né, que sem sangue não há remissão dos pecados, obviamente, que Cristo foi a última oferta, né? Então, porque em Hebreus, quando a gente for ler mais lá na frente, vocês vão ver que Deus diz que ele não aceitava mais essas ofertas e sangue e tudo mais, né? Ele não agradava mais a ele. A gente vai ver isso no Novo Testamento, mas no Antigo também. Então, vai ter um certo momento, em que Deus está mais focado em outra coisa, em crer nele por Cristo, em Cristo, para Cristo, né? Então, Jesus, ele é todo o link de tudo, do começo ao fim, do fim ao começo, ele é o link de tudo, né? Então, hoje em dia, se você pensar que esses sacrifícios, eles fazem a salvação, não fazem, por isso que eles tinham que fazer todos os dias não, né? Mas eles tinham que fazer de tempo em tempo, entrar, por exemplo, no lugar santíssimo era somente uma vez ao ano, então imagina, que só o sumo sacerdote podia fazer, então você imagina que Cristo, como nosso sumo sacerdote, ele entrou no Santo dos Santos e nos levou junto com ele. Então, olha a seriedade que é, porque você vê que os santos dos santos ali, né, a gente não pode chegar, eles não podem chegar perto, e uma vez ao ano, com Cristo a gente entra junto com ele e tem acesso a Deus. Ninguém podia ter acesso a Deus no Santo dos Santos atrás da cortina. Cristo é o único que nos leva lá, né? Então, isso tudo leva a Cristo. E a parte, né, legalista de tudo isso é o que impede muitas pessoas de verem a necessidade de Cristo ou a necessidade de lei, porque a lei ela não salva. Ela não salva a pessoa, salvar a pessoa para a eternidade, salvar a pessoa dos pecados. A lei não faz isso, ok? E essa, obviamente, foi uma das partes em que Cristo mais bateu na tecla sobre, né? Os fariseus vinham com as leis, Cristo vinha com as respostas. Os fariseus vinham cobrando as leis e Cristo vinha com as respostas. Então, Cristo veio, não foi para quebrar a lei nem nada disso, mas para aperfeiçoar e mostrar na graça, né? Que ninguém pode comprar a salvação. Ninguém pode pegar, fazer o sacrifício. Eles tinham que fazer isso todas as vezes. Você não faz isso toda vez, né? Apesar da sua oração ser algo muito importante na vida de um cristão, muito importante mesmo na vida de um cristão, a gente não sacrifica Cristo todo dia. Paulo fala isso. Então, a gente não tem como, né, ser salvo todos os dias. Pequei, você é salvo, Cristo não vai descer aqui de novo. E se assim fizer, né, se assim as pessoas achassem que funcionasse, teriam que crucificar Cristo todo dia, para matar todo dia ele, ressuscitar todo dia, fazer todo dia, isso não existe, né? Então, há de se ter um discernimento, né? Quando a gente está lendo, obviamente, o Antigo Testamento com a dispensação, o que é dispensação? É o momento correto, é a parte correta, o tempo perfeito que ele está falando aquilo ali, e a gente entender onde é que Cristo entra em tudo isso. Isso tudo, como Paulo também diz, o apóstolo Paulo também fala, eram sombras do que há de vir, do que iria vir também, né? Então, isso tudo aqui é para a gente entender que faz parte de Cristo. Tudo isso é o que Cristo fez com o sangue dele, todas essas ofertas, e você pega o bode, pega o, né? Tudo isso é para dizer que queria, para linkar com Cristo e mostrar que ele não somente simplificou nossa vida, mas ele também libertou todos nós, né? De todas essas coisas que, obviamente, sem ele não teríamos como fazer sozinhos, né? Porque, enfim, só ele que nos leva até Deus. Todos aqueles que não se humilharem nesse dia serão eliminados do meio do povo. Destruirei aqueles que, dentre vocês, trabalharem em algo nesse dia. Não façam trabalho algum. Em 3 versículos ele está repetindo mais de sei lá quantas vezes para não fazerem trabalho algum. Essa é uma lei permanente para vocês e deve ser cumprida de geração em geração, onde quer que morem. Logo, o sábado é sagradíssimo aos judeus, nós sabemos disso. Será um sábado de descanso absoluto para vocês, e nesse dia deverão se humilhar. O dia de descanso começará ao entardecer do 9º dia do mês e se estenderá até o entardecer do 10º dia. Festa das Cabanas. O Senhor também disse a Moisés: dê as seguintes instruções ao povo de Israel.
comecem a celebrar a festa das cabanas no 15º dia do 7º mês. Essa festa, em homenagem ao Senhor, durará 7 dias. O primeiro dia da festa será declarado reunião sagrada, na qual não farão nenhum trabalho habitual. Durante 7 dias, vocês apresentarão ofertas especiais para o Senhor. No 8º dia, haverá outra reunião sagrada, na qual apresentarão ofertas especiais para o Senhor. Será uma ocasião solene e ninguém fará nenhum trabalho habitual. Essas são as festas que o Senhor estabeleceu. Celebre-nas a cada ano como reuniões sagradas, apresentando para o Senhor no dia apropriado as ofertas especiais de sacrifícios queimados, ofertas de cereal, sacrifícios e ofertas derramadas. Celebre-nas além dos sábados habituais do Senhor e apresentem as ofertas além das ofertas pessoais que vocês trazem no cumprimento de votos e das ofertas voluntárias para o Senhor. Lembrem-se de que essa festa de 7 dias, em homenagem ao Senhor, a festa das cabanas, começa no 15º dia do 7º mês, depois de terem colhido tudo que a terra produziu. Celebrem a festa do Senhor por 7 dias. O primeiro e o 8º dia da festa serão de descanso absoluto. No primeiro dia, recolham galhos das mais belas árvores, folhagens de palmeiras, ramos de árvores verdejantes e de salgueiros que crescem junto dos riachos. Celebrem com alegria diante do Senhor, seu Deus, por 7 dias. Comemorem essa festa em homenagem ao Senhor por 7 dias a cada ano. Tem uma necessidade de eu parar aqui e explicar isso aqui para vocês, porque enquanto eu leio, é como se meu cérebro ficasse pensando e o coração ficasse pensando, e aí quando vem mensagem ou quando vem alguma coisa para eu falar, eu preciso falar. Eu estou desde o início evitando de falar isso, porque não, isso não é importante, isso não é importante. Aí chega uma hora que, né, Deus me trava e faz com que explique-se isso. Essas festas e esses momentos são para que eles possam lembrar todos os dias que o Senhor é o seu Deus. Quando eles fazem essas festas da cabana, quando separam o sábado, quando Deus fala, leve de geração em geração, ou que seja perpétuo, é para que não caia no esquecimento deles quem é o seu Deus. Por exemplo, se você falar com nós, cristãos, se você disser, não precisa comemorar a ressurreição de Cristo, né? Eu não estou falando Páscoa, eu não estou falando a ressurreição, a crucificação de Cristo, ou não estou falando a Páscoa que vem com chocolate, com ovo, né? Ovo que coelho põe, esse tipo de coisa. Não é isso. É a gente no espírito, na alma, a gente lembrar de Deus, que foi Ele quem criou tudo, que foi Ele quem tirou do Egito, que foi Ele quem abriu o mar, que foi Ele quem trouxe os reis, foi Ele quem trouxe os profetas, em que Ele quem trouxe a salvação, Ele quem trouxe... Porque se não houvesse isso, eles deixariam... A gente vai ver, a desobediência do povo israelita era muito grande. Então, se Deus põe essas festas, e Ele deixou isso muito sutilmente lá atrás em Êxodo ainda, ele falava isso, que vocês comemorem esse dia para lembrarem que eu tirei vocês do Egito. Então, quando eles comemoram, por exemplo, a Páscoa, né, os judeus especificamente, eles nunca vão estar lembrando de chocolate, eles nem têm isso, né? Eles não vão estar lembrando de ovo de Páscoa ou de uma celebração só para unir a família, porque eu já ouvi tanta gente falando isso. Ai, o motivo do Natal é reunir a família, são as pessoas ficarem felizes. E não. Não, o motivo do Natal, né, é o nascimento da nossa salvação. Então, essas datas são para nos lembrar das coisas de Deus, quem Deus, onde Deus fez, é como se a gente tivesse que lembrar todos os dias dos nossos milagres. Sabe quando às vezes, veja bem, quando ele estava lutando com Jacó, né, que ele machucou, por que ele machucou a perna de Jacó?
Por que que ele, né, tocou no osso e ficou mancando para o resto da vida? Porque toda vez que ele andasse, ele ia se lembrar. Isso é bíblico. Toda vez em que a gente olha para algum deserto que a gente passou, para algum machucado que nós tivemos na nossa vida, na nossa alma, no nosso coração, é para nos lembrar que se saímos foi porque Deus nos tirou. Se vencemos foi porque Deus nos fez vencer. Com eles é a mesma coisa. Comemorem essa festa ao Senhor por 7 dias. Eles vão ficar 7 dias comemorando e por 7 dias eles vão lembrar. Eles vão lembrar. Eles não vão ficar, por que que eu estou fazendo mesmo esses 7 dias? Que festa da cabana? O que que é a cabana? É o tabernáculo? É tenda? É o que? Por que que... Ah, porque eu tenho Deus que... Então, isso tudo faz com que eles se enraizem cada vez mais em lembrar do Senhor e nunca esquecer do Senhor. É muito importante para nós também, né? Eu tenho uma opinião muito, isso aí sou eu pessoal agora falando, pessoalmente falando, eu tenho uma opinião formada sobre alguns feriados, né, que existem, e a forma com que se comemora um feriado, e tenho a minha opinião pessoal sobre isso. Mas acho importante quando se unem para lembrar de algo específico, né? E que também não seja só aquilo ali, só aquela data, o momento de lembrar. Porque não é somente para lembrar de Cristo quando ele nasce, ou quando ele nasceu, né? Ou quando ele morreu e quando ele ressuscitou. São todos os dias. Por isso que é um perigo a gente, cristão, ficar falando do sábado, guardar só o sábado, porque só o sábado, ou só o domingo, eu só vou à igreja domingo. E aí, 6 dias da semana passa sem orar, passa sem falar com Deus, passa sem ler a palavra de Deus. Então, é complexo, mas o ideal é lembrar que é sempre para que a gente puxe na memória as nossas coisas. Deus nos deu uma memória. Ninguém entende o que é memória. Já pensou se a gente não tivesse memória? Já pensou se a gente não tivesse esse HD que salva imagens e momentos e cheiros e, né, que a gente já viveu? Então há um porquê, né? E quando você começa a pensar sobre isso, vai indo, né? Você vê a complexidade, como Deus é perfeito, porque diante desse mundo inteiro que a gente vive, tantas pessoas que a gente encontra, tantos rostos que a gente vê todos os dias, pessoas que a gente fala todo dia, e diante de tudo, seria muito fácil esquecer Deus. Então, sempre Deus vai estar chamando a nossa atenção para lembrar dele. Lembrar de quando, olha, agora estou passando por uma dificuldade. Aí você vai lá e fala, nossa, já passei por uma dificuldade muito maior e Deus me tirou. Ah, eu estou passando por algo na saúde. Eu já estive doente e Deus me curou. Ou então, usando o testemunho de alguém. Alguém que, por exemplo, teve uma história na saúde e que você vai olhar para aquela pessoa e se aquela pessoa for cristã, aquela pessoa, né, pôr o testemunho dela para fora, você vai o quê? Você vai se inspirar naquilo ali, você vai lembrar se aquela pessoa estava com aquilo, passou por aquilo e ela clamou tanto, né, a Deus e tudo mais, eu vou clamar o mesmo Deus, eu vou conhecer o mesmo Deus, então por isso que o nosso testemunho é muito importante para o próximo, né, principalmente. Então, enfim, para resumir, eu senti de falar isso, estava desde o versículo, sei lá qual, evitando de falar isso, porque eu achei que isso não fosse tão importante, mas Deus é que sabe, então é isso, tá bom? Relembrar, lembrar dele, movimentar nosso cérebro o tempo inteiro, nossa vida o tempo inteiro, lembrando que ele faz algo por nós a cada segundo que passa. Ele está fazendo agora, no momento que você está respirando, ele está fazendo por você. No momento que você dorme e o seu corpo não dorme, o seu corpo continua trabalhando, ele está fazendo por você. Então, essas datas são importantes para lembrarmos, né, o tempo inteiro disso. E, obviamente, que eles têm muito mais. A eles foi dada essas datas muito mais específicas, né? Mas porque a gente sabe que Deus chamou esse povo desde o início para lapidar eles, para representarem a Deus, para obedecerem a Deus, para serem o reflexo de quem Deus é, e obviamente a desobediência fez eles não serem nada disso, mas Deus coloca entre eles datas para que eles lembrem, né, desses momentos. E é isso. Então vamos lá. Comemorem essa festa em homenagem ao Senhor por 7 dias a cada ano. Essa é uma lei permanente para vocês e deve ser cumprida no 7º mês de geração em geração. Durante 7 dias, morarão ao ar livre, em pequenas cabanas. Todos os israelitas de nascimento morarão em cabanas. De nascimento, ok? Todos que nasceram judeus, desculpa, israelitas naquela época, morarão em cabanas durante 7 dias. Olha como Deus é. Olha só, ele é minha testemunha. Eu não tinha nem lido essa parte, eu não leio antes, né?
Mas olha só o que ele está, às vezes, olha só o que ele está dizendo. Desse modo, lembrarão cada nova geração de israelita que eu fiz os seus antepassados morarem em cabanas quando os libertei da terra do Egito. Eu sou o Senhor, seu Deus. É isso, pronto. Então já está explicado. Lembrar, é sempre lembrar. Então, Deus, do nada, colocou um feriado em que eles vão ficar 7 dias ao ar livre, em pequenas cabanas, por isso que se chama Festa das Cabanas. Nas cabanas, todos os israelitas de nascimento, para lembrarem que foram tirados do Egito. E vão ficar ao ar livre na cabana. Então, eles vão, né, estar olhando para o céu o tempo inteiro, vão estar, né, não vão estar no habitat natural deles, eles vão pensar, por que que eu estou aqui mesmo? Porque Deus me tirou do Egito. E assim vai. Assim, Moisés transmitiu aos israelitas essas instruções sobre as festas anuais do Senhor. Terminamos essa live para a honra e a glória do Senhor Jesus. E é isso. Tô rindo porque é muito engraçado. Fiquem com Deus. Amanhã a gente está de volta, se Deus quiser, para lermos o capítulo 24. E aí falta muito pouquinho. Semana que vem a gente já acaba Levítico, tá bom? Então é isso. Um beijo para todos vocês, um bom descanso. Fiquem com Deus e até amanhã, se Deus quiser.